Graça e paz, amada igreja. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar, onde essa mensagem, essa palavra há de chegar. Que a graça e que a provisão do Senhor esteja sobre a tua vida, esteja alcançando teu coração nesse momento. Eu quero compartilhar um texto, uma palavra no dia de hoje, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, verso 9 em diante. Evangelho de João, capítulo 4, verso 9 em diante. Diz assim: Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Quero orar por sua vida, por sua casa. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, que a tua graça e que a tua palavra esteja abundante sobre nossas vidas. Que o Senhor Deus esteja abençoando, sustentando com a tua provisão, com a tua graça, com o teu cuidado. Onde essa palavra tem linkado, os lares que essa palavra tem chegado, as vidas que tem alcançado, que o Senhor mesmo derrame a tua graça e a tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, eu quero pensar com você no dia de hoje sobre a água viva. Este é o tema da nossa meditação, esse é o tema da nossa mensagem no dia de hoje, a água viva. Mas para nós entendermos sobre a água viva, ou falarmos sobre a água viva, há uma coisa aqui que nós precisamos entender de princípio, que é justamente a rixa que havia entre os samaritanos e os judeus. Por que os samaritanos não se davam com os judeus? Por que os samaritanos não se davam com os judeus e vice-versa, os judeus não se davam com os samaritanos? O que havia acontecido durante a história que fez com que esses dois povos, essas duas nações, essas duas cidades, ou esses dois povoados não se entendessem mais? Para isso nós precisamos voltar lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, que nos mostra o que aconteceu em Samaria, para que os judeus e samaritanos não mantivessem mais contato, não mantivessem mais a harmonia que tinham antes uns com os outros. Bom, no livro de 2 Reis, capítulo 17, nós temos em cena a cidade de Samaria, e nós temos o rei Oséias, que é filho de Elá. Esse não é o mesmo Oséias, o profeta Oséias. São pessoas distintas, por isso não confunda. Rei Oséias estava reinando sobre Samaria, sobre a cidade de Samaria. E a palavra de Deus mostra que Oséias fez o que era mal perante o Senhor, a tal ponto que Deus permitiu que Samaria fosse entregue nas mãos do rei da Síria, a Salmaneser. Tamanha era o ato de Oséias repugnante diante do Senhor. Então no nono ano do reinado de Oséias sobre Samaria, Deus permitiu que Samaria fosse entregue ao rei da Síria, e todo ano então Oséias pagava tributo ao rei da Síria. Todo ano Oséias pagava os seus tributos ao rei da Síria, até o momento que Oséias estava conspirando junto ao rei do Egito a não pagar mais tributos ao rei da Síria. E esse rei da Síria então ficou sabendo. O que fez? Pegou Oséias, lançou ele no cárcere, lançou ele na prisão, e pegou toda a cidade de Samaria e levou até a Síria em cativeiro. Levou as mulheres, crianças, homens, todos, levou eles cativos até a Síria.
levou eles como prisioneiros, porque Deus havia entregado a Samaria nas mãos do rei da Síria. O interessante é que, ao fazer isso, ao Samaria estar como prisioneira ao rei da Síria, eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a abandonar os mandamentos do Senhor. Eles começaram a abandonar os ensinos do Senhor. Pararam de oferecer sacrifício ao Senhor e começaram a seguir outros deuses pagãos. Começaram a seguir deuses de outras nações pagãs. Começaram a seguir outros ensinamentos que não eram os ensinamentos de Deus. Começaram a seguir os deuses pagãos e abandonaram os princípios, os mandamentos de Deus. Isso foi diante de Deus reprovado totalmente. Isso foi diante de Deus uma afronta tamanha. Em 2 Reis, capítulo 17, verso 11, verso 12, nos diz: e cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis essas coisas. Deus havia alertado o povo de Samaria, diz: olha, vocês não devem seguir outros deuses, vocês não devem fazer imagem para vocês não devem abandonar o Senhor para seguir outros deuses. O Senhor alertou a cidade de Samaria várias vezes. Deus alertou eles diversas vezes. Deus alertou eles através dos seus profetas. Deus mandou o profeta para alertar: olha, não abandone o povo, não abandone o Senhor, não sigam outros deuses pagãos, não sigam outros sacrifícios que não é sacrifícios feitos ao Senhor. Mas eles não deram ouvidos a isso. Pelo contrário, eles não aceitaram o alerta de Deus, eles não aceitaram as instruções do Senhor. Pelo contrário, continuaram seguindo outros deuses, os deuses pagãos. Até certo momento, Deus tinha afastado todos os samaritanos, toda a cidade de Samaria da presença dele, e deixado apenas a tribo de Judá diante do Senhor. Mas a tribo de Judá também começou a fazer a mesma coisa. A tribo de Judá também começou a oferecer a sacrifícios, a buscar outros deuses para ser adorado, para adorarem. E tamanha foi a afronta de Deus que o povo começou a fazer imagem de fundição, começou a fazer imagem para adorar, fizeram 2 bezerros de ouro para que pudessem adorar, começaram a cultuar a Baal, a servir a Baal, queimaram em oferta aos deuses, queimaram seus filhos e filhas em oferta aos deuses pagãos. Eles começaram a crer em adivinhações, em previsões futuras. Eles começaram a vender-se para o que era mal, e provocando isso a ira do Senhor, provocando isso indignação diante do Senhor. Deus não aceitava isso de forma nenhuma. O povo de Israel que morava em Samaria começou a cultuar outros deuses pagãos. Tamanha era a sua prostração, tamanha era o seu servir a outros deuses, que eles abandonaram todos os princípios, ensinamentos de Deus para oferecer sacrifícios a deuses pagãos, a deuses de outras nações, cujo Senhor mesmo já havia destruído, cujo Senhor mesmo já havia expulsado diante de Israel. Mas agora eles estavam buscando isso para eles. Eles estavam então buscando adorar esses deuses pagãos. E isso, logicamente, diante do Senhor foi uma afronta tamanha, provocou a ira do Senhor. O rei da Síria, mais que depressa, ele trouxe para morar em Samaria, para habitar em Samaria, junto com o povo de Israel que ali estava, que ele vivia. Ele trouxe para habitar em Samaria outros povos de outras nações. Ele trouxe o povo da Babilônia, ele trouxe o povo de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim. Essas nações, ele trouxe o povo dessas nações para poder morar em Samaria. Virou uma coisa só. Várias nações, ou vários povos de várias nações, junto com o povo de Israel, tudo em Samaria, vivendo em Samaria. Cada um com o seu Deus, cada um servindo ao seu Deus, cada um oferecendo sacrifício ao seu Deus, cada um cultuando ao Senhor, ao seu Deus. E Israel também foi nesse embalo.
vendo as outras nações, vendo os outros povos servirem aos seus deuses, e o que Israel fez? Abandonou o Senhor, deixou os princípios de Deus de lado e começou então a seguir também esses outros deuses. Começou a servir esses deuses pagãos também. Israel havia deixado os princípios de Deus. Israel havia deixado de seguir, de temer ao Senhor, para buscar e oferecer sacrifício aos deuses pagãos. Isso diante do Senhor foi uma afronta tamanha que Deus não aceitou aquilo que Israel estava fazendo. Deus não aceitou aquilo que Israel estava vivenciando. O que Deus fez então? Deus mandou leões para o meio da cidade. Tamanha era a ira de Deus para com o povo que havia abandonado o Senhor, que os havia libertado do Egito. Tamanha era a afronta que Deus estava recebendo, que Deus mandou leões para aquela cidade a fim de acabar com os povos que ali estavam. E os leões então mataram alguns dos povos, não aniquilaram todos, mas mataram alguns. O rei da Síria então, vendo aquilo, recebeu a notícia de que havia leões matando e que Deus havia se manifestado, o Deus de Israel havia se manifestado mandando os leões, porque o povo não estava mais temendo ao Senhor. O que o rei da Síria fez então? Mandou vir um sacerdote para ensinar o povo a temer ao Senhor, para ensinar o povo então a temer o Senhor de Israel. Parecia que a história ia terminar no final feliz. Não. Piorou ainda mais a situação. Porque agora eles temiam o Senhor de Israel, a Jeová, o Deus de Israel, mas continuavam fazendo os seus cultos, suas ofertas aos deuses pagãos. Levantaram altares no meio da cidade para os seus deuses pagãos. Ofereciam sacrifícios aos seus deuses pagãos. Ofereciam os filhos e filhas ao Deus de Sefavaim, em holocausto, em oferta, em sacrifício a esse Deus pagão. Eles temiam, diziam: nós tememos ao Senhor, mas continuamos oferecendo sacrifício aos nossos deuses. E isso diante do Senhor não foi aceito de forma nenhuma. Eles começaram a fazer um culto misto, começaram a ter cultos, práticas mistas, entre temer ao Senhor e continuar servindo os deuses pagãos. Deus não aceitou isso. Deus de fato afastou a cidade de Samaria e os que ali estavam da sua presença. As outras cidades onde habitavam as outras tribos de Israel, onde habitavam os outros povos de Israel, continuaram servindo ao Senhor, continuaram temendo ao Senhor, continuaram guardando os princípios, mas Samaria voltou as suas costas para o Senhor, para buscar outros deuses, e isso não foi aceito. Daí então nós entendemos o porquê os samaritanos não se dão com os judeus, e os judeus não aceitam os samaritanos, porque aos olhos dos judeus, eles são um povo que voltou as costas para o Senhor, abandonou os princípios de Deus, e são um povo misto, onde deixaram de ser 100% judeus para se misturarem com outros povos, com outras nações, e isso eles não aceitam e não aceitavam de forma alguma. Por isso os judeus não se davam com os samaritanos, por isso os samaritanos não se davam com os judeus, porque aos olhos dos judeus eles eram um povo que abandonaram o Senhor, que abandonaram os ensinos, os mandamentos do Senhor. E é justamente nessa situação toda que Jesus está aqui com uma mulher samaritana, cujos judeus não tinham relacionamento algum com os samaritanos. Eram samaritanos na cidade deles, judeus nas suas cidades, não havia contato, mas Jesus estava aqui agora. E o fato é que Jesus sai da Judéia rumo à Galileia, e nesse trajeto da Judéia à Galileia haviam 3 rotas que os judeus geralmente poderiam tomar: a rota da costa, beirando o mar Mediterrâneo, passar por dentro de Pérea, subir até Decápolis e depois chegar até Galileia, ou seguir e passar por dentro de Samaria. Geralmente os judeus ortodoxos, os judeus mais conservadores, preferiam a segunda opção: passarem por Pérea,
para chegar até a Galileia, porque de forma alguma eles aceitariam passar por dentro de Samaria, ainda que as outras rotas alternativas lhe custassem 1 a 2 ou 3 dias de viagem a mais, mas eles preferiam caminhar a mais do que passar por dentro de Samaria. Mas Jesus não. Jesus passou por dentro de Samaria. E aqui talvez nós pudéssemos pensar: será que o Senhor está afrontando os líderes religiosos? Ou será que o Senhor está apenas querendo encurtar o seu tempo de viagem? Na verdade, nenhuma das duas questões que nos apresenta aqui. Nós precisamos entender que o ministério de Jesus era um ministério universal. Nós precisamos entender que o ministério de Jesus era um ministério para todos, sem acepção de pessoas, tribos, nações ou povos. O Senhor então passa por dentro de Samaria também porque Ele queria deixar o seu ministério ali para aquele povo. Ainda que os judeus não se relacionavam com os samaritanos, Jesus veio justamente para mostrar o amor e a graça dele para com todos os povos. Jesus então agora está no meio dessa situação. Além de passar por Samaria, ainda está assentado num poço em Samaria, conversando com uma mulher samaritana. Coisas que ao judeu não eram de se pensar que assim aconteceria, não era algo que naturalmente ou normalmente aconteceria. Mas Jesus está nessa situação, Jesus está diante disso. Mas vamos agora então para o texto, entendendo um pouco esse contexto da briga ou da intriga entre judeu e samaritano. Essa situação onde Jesus se encontra. Vamos ver o verso 9 que nos ensina, que nos mostra, que nos apresenta. Diz o verso 9: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Como sendo tu judeu. A primeira coisa que a mulher diz para Jesus: olha, você é um judeu e você vem falar comigo. Jesus não havia dito para ela em nenhum momento que ele era judeu. Mas essa mulher tira essas conclusões por duas questões, talvez. A primeira questão era para a vestimenta que Jesus pudesse estar usando ali no momento. A vestimenta do judeu para com o samaritano são vestimentas diferentes, cores diferentes, tecidos diferentes. E aquela mulher provavelmente identificou Jesus pelas vestimentas como sendo um judeu. Provavelmente ela deve ter pensado que Jesus era um rabino, um judeu rabino, um mestre judeu, pela forma como estava andando, estava se vestindo. Uma segunda coisa que aqui a mulher provavelmente levou em conta é quando Jesus pede para ela: dá-me de beber. No verso 7 nós vemos isso. A pronúncia dessa palavra, dessa frase, dá-me de beber, é diferente entre um judeu e um samaritano. A pronúncia que Jesus usa aqui é uma pronúncia mais difícil para o samaritano pronunciar. Visto que os samaritanos têm influências de outras nações, o seu dialeto se torna também influenciado por outras nações. E para os samaritanos então dizer dá-me de beber, como a palavra aqui que Jesus coloca aqui no verso 7, era uma pronúncia diferente ou difícil para o samaritano pronunciá-la. Então essas duas coisas, a vestimenta e a linguística ou a forma de Jesus se pronunciar para com ela, demonstraram que Jesus não era daquele lugar, não era um samaritano comum, não era ali do povo, mas sim um judeu. E aquela mulher então olha para Jesus e diz: olha, como você sendo um judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, para beber água. Como você sendo um judeu e de repente a questão aqui é como que você sendo de repente um rabino, ou um mestre, alguém conhecido da lei, dos ensinamentos, dos princípios judaicos, pede justamente a mim, mulher samaritana, para te dar água, para você beber, para você saciar. E aqui João diz: olha, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E quando ele diz os judeus não se dão com os samaritanos, ele diz: olha, em hipótese alguma, um judeu vai pedir favor para um samaritano. Em hipótese alguma, um judeu vai pedir que o samaritano lhe ajude em algo. Isso é impensável para o judeu. Por isso que João se destaca aqui, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus não pedem favor aos samaritanos.
Jesus está numa situação adversa que o judeu normalmente não faria, que o judeu ortodoxo não faria de forma alguma. Mas é justamente esse princípio, esse ensino que Jesus quer aplicar e ensinar para a nossa vida. Ele não veio para ser mais um, ele não veio para ser um judeu comum. Nem judeu comum ele era, mas ele veio justamente para quebrar os paradigmas, para mostrar o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia para com todos. E aí então Jesus, diante dessa afirmativa ou dessa negativa dessa mulher, de ser ela uma mulher samaritana e eles sendo judeus, eles não poderiam estar ali batendo aquele papo. Jesus então diz: olha, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Primeiro que Jesus está dizendo aqui para a mulher: olha, você está aí na defensiva, dizendo que é samaritano e eu sendo judeu e nós não podemos ter um convívio amigável, próximo um do outro. Concordo com você, mas se você ao menos conhecesse o dom de Deus, e aqui claramente Jesus está preparando o caminho para dizer e para mostrar para aquela mulher que o dom de Deus vai muito além daquele momento apenas, que o dom de Deus vai muito além daquela circunstância apenas, que o dom de Deus não é somente a água em questão, mas é a salvação eterna. Jesus aqui está preparando um caminho para apresentar a ela algo ainda maior do que aquela água que Jesus estava pedindo para ela. Jesus está aqui preparando o caminho para mostrar para aquela mulher que o dom de Deus é algo tão tremendo e tão maravilhoso, que ela, se você ao menos conhecesse um pouquinho do dom de Deus, você mudaria a sua questão, você mudaria a sua negativa, você pensaria um pouquinho. Na verdade, você não hesitaria nem mesmo em pedir-me água, a água viva. Jesus então aqui está apresentando para ela: olha, se você ao menos conhecesse o dom de Deus, a salvação que Deus concede gratuitamente, e isso provém de Deus, você mudaria suas convicções. E meu amado, é isso que nós precisamos entender, que primeiramente Deus nos oferece um dom tão maravilhoso e tão gracioso, porque se nós conhecêssemos a fundo esse dom da graça de Deus, do amor de Deus para conosco, nós mudaríamos muitas convicções, nós mudaríamos muita forma de pensar e de agir, se nós conhecêssemos um pouquinho desse dom de Deus, nos aprofundássemos no amor sobrenatural de Deus para conosco. Em João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós ao menos conhecêssemos o dom de Deus, o dom de Deus. Jesus está olhando para essa mulher e está dizendo: olha, se você soubesse um pouquinho da salvação que Deus oferece, da água abundante, da água viva que Deus oferece a todos, você mudaria suas convicções. E muitas vezes nós temos algumas convicções duras, nós temos alguns pensamentos duros, as pessoas têm alguns pensamentos duros e ascéticos a respeito de Deus, porque não conhecem o dom de Deus, não conhecem o dom da graça, do amor, da misericórdia, da provisão de Deus, não conhecem a fundo o dom de Deus. E isso nos leva a um fator muito importante a pensarmos aqui, abrimos um parênteses e pensarmos: precisamos de fato conhecermos o dom de Deus, precisamos de fato conhecer a salvação que Deus oferece a nós. Não é porque nós somos salvos em Cristo, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, que nós já conhecemos a fundo sobre o dom de Deus, sobre a obra salvadora e remidora de Cristo Jesus, de Deus Pai, para com a nação, para com os povos, para com todos. Nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras a cada momento, para conhecer a fundo o dom salvador e remidor de Deus Pai para conosco. Meu amado, permita-me dizer algo ao seu coração. Não se
não se dê por satisfeito o simples fato de ouvir a respeito da salvação de Deus e de um dia ter feito a decisão por Cristo Jesus e entregar a sua vida a Ele. É preciso se aprofundar nessa palavra, é preciso se aprofundar nessas escrituras, é preciso buscar conhecer a fundo sobre o dom salvador e remidor de Deus Pai para conosco. Nós ficamos estáticos, nós ficamos numa posição de eu sou salvo, está bom, está ótimo, o pouquinho que eu já conheço está bom. Não, Deus quer nos levar a conhecer a fundo a sua palavra, a sua verdade, e nós precisamos nos aprofundar nisso. Jesus aqui está dizendo para a mulher: se você soubesse um pouquinho, se você conhecesse um pouco sobre o dom de Deus, a sua vida e a sua posição seria diferente, a sua postura seria diferente, o seu agir seria diferente, a sua forma de pensar seria diferente. E tem mais: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, você não somente daria de beber, mas você mesmo buscaria água viva para a sua vida. Esse é o grande alerta para a nossa vida. O Senhor Jesus diz: olha, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus tem falado à sua igreja e nós estamos surdos para ouvir ao Senhor. Deus tem nos alertado e nós estamos surdos para os seus ensinos, para as suas verdades. Nós precisamos voltar e conhecer quem é que nos oferece água, quem é que está diante de nós. Nós precisamos parar um pouquinho para ver aquele que está diante de nós, nos oferecendo a água viva. E nós nos recusamos por algumas convicções tão banais. Jesus disse para aquela mulher: olha, se você conhecesse a respeito do dom de Deus, e quem é que está aqui diante de você, você mudaria suas convicções, você mudaria a sua postura, você mudaria o seu modo de agir, você mudaria o seu modo de pensar. Você não somente me daria de água, mas você pediria a água viva. Quando de fato nós conhecemos ao Senhor, quando de fato nós conhecemos a salvação de Deus e o Cristo Jesus, por qual a salvação é possibilitada a alcançar aos homens, nós mudaríamos nossas convicções, nossa forma de lidar, de agir diante das coisas de Deus. O grande alerta que Jesus aqui está preparando o ensino aqui para aquela mulher, é o grande alerta para a igreja, é o grande alerta para nós. O fato de nós buscarmos conhecer ao Senhor, o fato de nós buscarmos conhecermos os princípios de Deus, o fato de nós conhecermos o dom salvador de Deus e o Cristo Jesus, onde a salvação é possibilitada através do seu sacrifício, através da sua morte, através da sua ressurreição. Se nós conhecêssemos isso, nós mudaríamos a nossa maneira de agir, de pensar e de viver, mesmo estando dentro da igreja. Mesmo estando dentro da igreja, nós mudaríamos nossas convicções, para nos aprofundarmos mais e mais diante do Senhor, querer experimentar mais e mais da água viva. O fato é que, porque nós experimentamos um momento a água viva que nos trouxe a salvação, nós nos contentamos com isso. E o Senhor nos diz: olha, buscai-me-eis e me achareis, quando vocês buscarem de todo o vosso coração. Que nós possamos dizer, como Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o dom de Deus. Esse é aquele que está diante dessa mulher oferecendo água. Esse é aquele que transforma vidas, que transforma situações, circunstâncias, que nos molda, que nos faz a fazer com que o nosso velho homem morra, para que Cristo viva cada dia em nós e através de nós. Precisamos entender essa verdade, precisamos entender isso para a nossa vida. Diante de quem nós estamos?
professamos seguir ao Senhor, então precisamos viver diante do Senhor, em conhecê-lo a cada dia. O Senhor Jesus diz: olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E ele te daria água viva. Meu amado, a graça do Senhor é tão maravilhosa, o Senhor é tão maravilhoso, o cuidado de Deus é tão maravilhoso para com nossas vidas, que nós podemos achegar a Ele sedentos, que nós podemos achegar a Ele com sede, que nós podemos achegar a Ele e dizer: Senhor, dá-me da água viva. Senhor, eu quero mais do Senhor para com a minha vida. Em João capítulo 7, verso 37, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus nos oferece a água para matar a nossa sede espiritual. E hoje muitos e muitos estão buscando matar a sua sede espiritual em outras coisas, em movimentos, em circunstâncias, em vícios, estão se afundando, buscando saciar a sua necessidade, buscando saciar a sua sede em outras coisas, mas não adianta. Somente a água viva pode saciar a sua sede, somente a água viva pode matar a sua sede de uma vez por todas. Não adianta ficar buscando em outras coisas, em movimentos, em isso e em aquilo, movimentos gospels, em vícios, em circunstâncias, porque isso não vai matar a sua sede. Somente a água viva pode matar a sua sede. Mas se você conhecesse o dom de Deus e Cristo Jesus, você pediria a Ele para matar a sua sede. Você iria até Ele para matar a sua sede, para saciar a sua sede. Esse é o alerta que o Senhor faz àquela mulher e faz a nós. Nos achegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, mata a minha sede. Mas como nós, aquela mulher também tinha um coração duro, para que ela pudesse entender as coisas que Deus estava dizendo para ela, para que ela pudesse compreender os ensinamentos que o Senhor estava falando para com ela, para que ela pudesse entender os ensinamentos que o Senhor estava apresentando a ela. Olha o que ela diz no verso 11: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que te atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? O que aquela mulher faz? Jesus apresenta para ela a possibilidade de desfrutar de uma água viva. E aqui a palavra água viva é a palavra que traz a ideia, traz o ensinamento de uma água corrente, de uma água que flui, de uma água que corre. Não aquela água do poço que provavelmente tinha um manancial ali, mas também tinha, além de ter um manancial que podia ser, que tinha água potável, também tinha água acumulada da chuva. E ambas se misturavam, a água potável, a água limpa, cristalina, com a água da chuva, se transformava em uma coisa só. E provavelmente, com toda certeza, com toda convicção, aquela água não era 100% limpa, não era 100% cristalina, não era 100% potável. Tinha suas imperfeições. Mas aqui o que Jesus está oferecendo para ela é uma água corrente, é uma água cristalina, é uma água que não fica parada, que não tem impureza. Pelo contrário, leva toda impureza, leva toda imperfeição. É uma água fresca, é uma água gostosa, é uma água que sacia de fato a sede de qualquer um. E aqui a mulher, no verso 11, ela diz: Senhor, tu não tens com que tirar a água desse poço, ele é fundo. Eles usavam para tirar a água do poço um balde feito com pele de animal, e nas quatro pontas dessa pele era colocado galhos. Eles faziam tipo uma bolsa, amarravam essa bolsa e desciam ela através de corda para que pudessem retirar a água. E aquela mulher olha então para Jesus: você não tem ferramentas, você não tem nada para poder tirar a água desse poço. Por que ela diz isso? Porque a visão dela estava limitada àquela circunstância. Ela estava diante do Senhor, mas até então ela não sabia disso. Mas a visão dela estava limitada. O Senhor não tem ferramentas para poder tirar a água desse poço.
Como o Senhor vai me dar uma água viva? Como que o Senhor vai me dar uma água potável? Como que o Senhor vai me dar de fato uma água melhor do que essa? O Senhor não tem ferramenta nenhuma para tirar a água do poço. Mas aí está o grande ensinamento para aquela mulher e para nós. Jesus não estava falando daquela água do poço. Jesus não estava falando daquela água parada. Jesus não estava falando daquela água que estava ali já há dias. Jesus queria algo melhor para a vida dela. Jesus queria uma água que de fato matasse a sede espiritual dela. Meu amado, infelizmente nos dias de hoje, preste muita atenção nisso. Infelizmente nos dias de hoje, as pessoas estão mais focadas nas suas metodologias, nas suas ferramentas para tirar a água do poço. Estão mais interessadas no que elas vão usar para tirar a água do poço e matar a sede das pessoas. Que elas inventam metodologias humanas, elas inventam metodologias falhas, elas inventam metodologias que não condizem com a verdade, que não condizem com as escrituras, buscando tirar água de um poço que está ali há dias, há meses, para matar a sede das pessoas. As pessoas estão morrendo sedentas, mas sedentas pela água viva. E o que o Senhor simplesmente precisa é que alguém explique para elas, apresente para elas sobre a água viva, apresente para elas sobre a água que pode matar a sede. As pessoas estão morrendo sem Cristo, e as pessoas estão à beira do poço querendo puxar a cordinha, usando suas metodologias para matar a sede das pessoas. O quanto as pessoas simplesmente precisam é que alguém apresente para elas que Cristo morreu por elas, para salvar elas do inferno, possibilitando elas desfrutarem a vida eterna com Cristo, e que sem Cristo não há vida eterna, que sem Cristo não há vida em abundância, sem Cristo não há água que mate a sua sede. Nós estamos tão focados em metodologias humanas, buscando atrair pessoas para nossas igrejas, que nós esquecemos que a única coisa que elas precisam é que alguém lhes apresente água viva, que salve e mate a sede delas. Compreende essa verdade? Nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar quietos diante disso. Nós estamos como aquela mulher, olhando as metodologias que dão certo, olhando os métodos eficazes que vão usar para tirar a água do poço. Olha, tal igreja está fazendo isso, tal igreja está fazendo aquilo outro, tal igreja está fazendo isso, tal igreja está fazendo aquilo outro, usando metodologias para trazer água até as pessoas, usando metodologias para atrair pessoas para suas igrejas. E quando elas chegam, a única coisa que elas precisam e que pouco é apresentado, infelizmente, é a respeito de Cristo e da salvação que Cristo pode trazer a elas. Nós apresentamos Cristo de várias formas, de várias maneiras. Como Cristo pode fazer dela uma vencedora, como Cristo pode fazer dela alguém poderoso, alguém que vai vencer, alguém que vai conseguir, alguém que vai isso, que vai aquilo outro. E esquecemos de apresentar para elas como que Cristo pode libertar ela do império das trevas, como que Cristo pode matar a sede espiritual da vida delas, como que Cristo pode possibilitar delas viverem, nascerem de novo e viverem eternamente ao lado de Cristo. Jesus estava apresentando uma água viva para aquela mulher. Ela estava preocupada com que o Senhor ia tirar a água do poço. O verso 12 é um pouquinho pior. Ela diz: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jacó comprou uma terrinha perto de Seir, perto de uma cidade chamada Seir, que depois, essa terra que Jacó comprou virou Samaria. Antes de morrer, ele deu essa terra a José. José, quando morreu, foi enterrado também nessa terra de Samaria. Seus ossos foram enterrados lá na terra de Jacó. Jacó cavou esse poço, Jacó bebeu dessa água, Jacó deu água potável para a sua família, para o seu gado, para os seus filhos. Todos beberam daquela água. Todos, sem exceções.
E aquela mulher então olha para Jesus e diz: o Senhor é maior que Jacó, que cavou esse poço, pegou dessa água, deu para os seus filhos. Em outras palavras, está dizendo: olha, esse poço tem servido para matar a sede de gerações em gerações. Esse poço tem servido para matar a sede de Jacó, da sua família, do seu gado. De gerações em gerações nós vemos usando esse poço. E agora o Senhor está me dizendo de uma água maior ou melhor do que essa água desse poço. O Senhor por acaso é maior que Jacó, que fundou o poço. Aquela mulher estava tão apegada com a circunstância e com o tradicionalismo daquele poço, que representava aquilo para os samaritanos, que ela estava mais focada, dizendo: olha, isso tem funcionado durante anos e anos, isso tem funcionado durante gerações e gerações, esse poço tem matado a sede de várias e várias pessoas durante anos e anos, e agora o Senhor está me dizendo que o Senhor tem uma água melhor do que essa. O Senhor está de brincadeira comigo. E aqui fica um grande ensinamento para nós. Muitas vezes nós nos apegamos a tradicionalismos que têm servido durante anos e anos, mas pessoas têm usado aquilo, mas nos esquecemos que durante anos elas também têm morrido sem a água viva, morrido sem Cristo. Jesus estava oferecendo algo melhor para aquela mulher, e ela estava olhando lá para o poço que Jacó havia fundado. Meu amado, o que você precisa deixar? O que você precisa deixar para trás? O que você precisa abandonar para experimentar da água viva? O grande convite que Jesus aqui faz para aquela mulher, nos versos seguintes, é o mesmo convite que o Senhor nos faz entender, que muitas vezes nós precisamos deixar algumas coisas para trás, para experimentarmos da água viva, para experimentarmos da água que pode matar e saciar a nossa sede espiritual, a nossa necessidade espiritual. Graças a Deus eu experimentei dessa água viva de Cristo Jesus cedo na minha vida. Já são anos e anos vendo o Senhor agir, vendo o Senhor matar a minha sede, a minha necessidade a cada momento, vendo essa água jorrar em minha vida. Mas muitas vezes eu precisei deixar coisas para trás que não condiziam com a verdade, que não condiziam com a palavra do Senhor, que não condiziam com os princípios de Deus, que não me acrescentavam em nada. O grande ensinamento que o Senhor nos traz aqui através dessa mulher é que nós precisamos muitas vezes deixar coisas para trás que são empecilhos na nossa vida, que são coisas que não acrescentem nada, coisas que nos impedem de provarmos a água viva, coisas que nos impedem de provarmos da água que Cristo nos oferece. Talvez você esteja vivendo uma situação onde você não tem deixado para trás coisas que você tem carregado há anos e anos, vícios, desejos humanos, a coração voltado para coisas humanas, e isso tem te impedido de experimentar da água viva. Não faça isso. Não deixe de experimentar a água viva por causa de coisas que você vem carregando durante anos e anos. Abandone isso, deixe isso para trás, para que você possa de fato experimentar algo melhor e maior para a sua vida, que você não vai se arrepender jamais. Jesus estava dizendo, olha, afirmou-lhe Jesus, verso 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Jesus estava dizendo, olha, eu não vim oferecer essa mesma água para vocês. Essa água não mata a sede eterna. Essa água não preenche a necessidade espiritual. Essa água para nada acrescenta, senão para matar a necessidade de vocês física agora. Mas lá na frente, você vai voltar a ter sede. Mas lá na frente você vai precisar voltar aqui e beber de novo. Experimentar de novo essa água. Porque você vai estar com sede de novo. Eu venho apresentar algo melhor e duradouro para a sua vida, para a sua alma.
Quantas vezes e quantas vezes você se pegou fazendo o mesmo erro, praticando as mesmas coisas, voltando ao vômito várias vezes, voltando a velhas práticas várias vezes, porque ainda a água viva não tem sido abundante na sua vida, porque ainda a água viva que jorra dentro de você não tem sido experimentada ao máximo, porque a água viva que jorra dentro de você não tem jorrado, tem só gotejado. É preciso limpar os entulhos para que a água viva jorra na sua vida, a tal ponto de você de fato sentir no Senhor que não há nada melhor e maior do que a presença e a graça de Deus para com sua vida. Não há nada maior. Aquela mulher estava se apegando, ou estava apegada àquele poço. Foi Jacó, bebeu daquela água, seus filhos, seu gado, mas Jesus estava a ponto de oferecer algo melhor para a vida dela. Por isso, meu amado, busque a água viva que é Cristo. Busque se saciar, se experimentar da água viva que é o Senhor. Busque se aprofundar em sua palavra. Busque se aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor. Busque praticar a palavra de Deus para a sua vida. Busque praticar e entender essa verdade preciosa para a sua vida. Verso 14 nos diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, a água viva não é encontrada em qualquer lugar, não é encontrada de qualquer forma, não é encontrada de qualquer maneira. Não adianta sair cavando por aí, você não vai achar. A água viva só é conseguida através de Cristo. A água viva só é experimentada através de Cristo. A água viva só é saciada, só é jorrada, só é experimentada em Cristo. Não há outro lugar de se encontrar água viva, senão na pessoa de Cristo Jesus, senão na pessoa de Cristo Senhor, senão em Cristo Jesus, nosso Salvador. Não há outra fonte de água viva. E o Senhor Jesus deixa bem claro: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aqui não é uma possibilidade, será que não terá? Não, aqui é uma afirmação: nunca, jamais, de forma nenhuma terá sede, porque experimentou de fato a água viva, que o Senhor mesmo deu, que o Senhor mesmo possibilitou, que o Senhor mesmo se entregou naquela cruz para que eu e você pudéssemos matar a nossa sede de salvação, de graça, de remissão em Cristo Jesus. Por isso, sacia a sua sede espiritual em Cristo, sacia a sua sede espiritual experimentando da água viva que é Cristo Jesus. Jesus aqui, ele é bem claro e bem enfático: aquele que beber, aquele que experimentar, aquele que usufruir da água que eu vou lhe dar, nunca mais terá sede. E aí ele diz uma segunda coisa: pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aprenda uma coisa: água parada dá dengue. Água parada dá dengue. Água parada cria mofo. Água parada traz males à saúde. Água parada não produz nada. Mas a água que jorra, a água corrente, essa leva as impurezas embora e traz algo novo, traz um renovar. A água corrente, ela não possibilita que fungos ficam ali, ela não possibilita que entulhos ficam ali, ela não possibilita que sujeiras ficam ali, porque ela está sempre a correr, a jorrar. E o Senhor aqui nos diz claramente: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que você experimentou um dia, a água que você usufruiu da presença do Senhor, a água que você bebeu diante do Senhor, a água que você experimentou, tem que jorrar na sua vida.
para a vida eterna. Talvez a água que está parada aí na sua vida não vai ter efeito aqui. De repente você acha que está tudo bom, tudo bem, tudo tranquilo. A água está parada, mas está sossegado, está tranquilo. O importante é eu ser salvo em Cristo e o resto está... Não. Se a água não produzir efeitos, se a água não jorrar na sua vida, não terá efeitos na vida eterna. Não terá efeitos na glória. Não terá efeitos no porvir. A água precisa jorrar na sua vida, meu amado. A água precisa ser abundante na sua vida. A água precisa fluir na sua vida. A água precisa ser jorrante na sua vida. A palavra do Senhor tem que produzir efeito na sua vida. Quer produzir frutos bons? Precisa de água corrente, de água potável. Quer que a sua produção de frutos sejam frutos bem vistos, sejam frutos bons, frutos que deem para ser aproveitados. Então a água precisa ser potável, a água precisa ser pura, a água precisa ser boa para se beber, para se consumir. A água precisa jorrar na sua vida, para que você produza bons frutos espirituais, para que você produza frutos duradouros, para que você produza frutos que honrem e glorifiquem ao Senhor. Como está a água na sua vida? Como tem sido a água a jorrar na sua vida ou não? Esse ensinamento que o Senhor traz aqui, essa mulher samaritana, ele é muito importante para a nossa vida também. Não é porque eu sou salvo em Cristo Jesus que eu não preciso da água. Eu preciso todo dia, eu preciso que ela jorre na minha vida. Porque se ela não jorrar, se essa água não jorrar na minha vida, vão aparecer entulhos, vão aparecer impurezas, vão aparecer coisas sujas que vão impedir de que eu cresça, que vão impedir que eu produza, que vão impedir que eu de fato alcance algo diante do Senhor, que de fato eu possa produzir algo diante do Senhor. Se a água que está dentro de você e de mim, se a água que é Cristo não jorrar na sua vida, entulhos aparecerão na sua vida e na minha. E aí nós não produziremos nada. Nós gastaremos mais tempo tirando os entulhos para tentar fazer com que a água corra normalmente, do que gastaremos tempo produzindo alguma coisa para o Senhor. Que você possa beber dessa água que é Cristo Jesus. Que você possa conhecer o Senhor Jesus na sua vida. Que você possa experimentar dessa água cristalina a jorrar na sua vida. Se você já experimentou dela na sua vida, que ela possa jorrar na sua vida, meu amado. Que ela possa a jorrar no seu coração, na sua vida, de uma forma abundante, sem limites, sem escassez. Não se satisfaça com o gotejamento, com gota a gota. O Senhor nos possibilitou experimentarmos essa água para jorrarmos, para jorrar dentro de nós. Por isso experimente isso. Experimente que essa água jorra na sua vida, que essa água flua na sua vida, para a honra e glória do Senhor. Para nós concluirmos aqui o ensinamento sobre esse texto, precisamos entender que essa mulher se rendeu diante do Senhor. Ela não somente experimentou dessa água viva, mas chamou todos da sua circunvizinhança para ouvir também Jesus a respeito daquilo que Jesus havia ensinado, havia dito para com essa mulher. Outros experimentaram também dessa água viva. Sabe qual é o resultado disso? O bom samaritano, um homem que foi transformado, provavelmente porque ele ouviu também a respeito dessa água viva, provavelmente também porque ele experimentou dessa água viva. E ele viu alguém necessitado, ele viu alguém caído no chão, enquanto o fariseu, enquanto o levita, enquanto outros judeus ortodoxos passavam de largo, se afastavam, enquanto outros que tinham a cabeça grande, mas o coração pequeno, porque o seu coração estava entulhado de coisas secundárias. Aquele samaritano que tinha uma fonte a jorrar dentro de si, pegou aquele homem caído, levou ele à hospedaria, pagou as suas despesas, cuidou dele. Porque alguém experimentou da água viva, vidas foram transformadas, vidas foram impactadas, vidas experimentaram de uma água que matou a sede de vários. Em outra ocasião, Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou, e quem voltou era samaritano, para agradecer.
porque alguém experimentou da água viva, a sua vida foi transformada, a sua vizinhança foi transformada, vidas foram alcançadas, vidas foram transformadas, porque alguém experimentou da água viva, e essa água jorrou em sua vida. Que eu e você, que experimentamos da água viva, possamos ter dentro de nós uma água viva a jorrar, que nos levando a ações que glorifiquem e bendigam o nome do Senhor. O convite que eu faço a você, se você não experimentou da água viva, experimente. Se você não experimentou de Cristo Jesus na sua vida, se você está buscando em outras coisas, em vícios, em boates, em coisas gospel, saciar a sua sede, pare com isso. A única coisa que vai matar a sua sede, a única coisa que pode curar a sua vida, a sua necessidade espiritual, é a água viva que é Cristo. Então experimente dele, experimente do Senhor Jesus. E se você já experimentou, deixe a água jorrar na sua vida, a ponto de mudar a sua vida, a ponto de levar as impurezas embora e ser uma água transbordante na sua vida, em boas ações, em bons comportamentos, em bom agir diante do Senhor. Que Deus conduza o teu coração, que Deus conduza a tua vida nisso, que nós possamos viver nisso, buscando a presença e o direcionado do Senhor para com nossas vidas. Eu quero orar por você nesse momento, esperando que essa palavra alcance o teu coração, alcance a tua vida, de alguma forma que Deus fale ao teu coração e te leve a uma vida de transformação. Eu quero orar por você, pela tua casa. Deus bendito, Deus amado, que a tua graça e que a tua provisão sejam abundantes sobre cada vida, sobre cada lar onde essa mensagem está adentrando, está chegando. E acima de tudo, ó Deus, que a sua água viva possa ser experimentada em cada vida, em cada casa, em cada lar, em cada família. Que a sua água viva possa jorrar em nossa vida, para a tua honra e para a tua glória, para o teu louvor. Pai, nós te bendizemos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus conduza a tua vida, em nome de Jesus, uma abençoada semana, com a graça e com a provisão de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.